Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos muito felizes de estarmos louvando a Deus junto com vocês, nós do lado de cá, você do lado de lá, e todos unos num só pensamento, e vamos nos sentir, como o hino diz, seguros. Sinta-se seguro, que o teu coração possa ter aquela consolação e que você possa descansar nos braços do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade que eu recebi do Senhor Jesus. O id dele está no meu coração. Esse id não importa. Aonde quer que ele me mandar, estou pronto para ir. Então que Deus venha nos abençoar nesta noite e falar conosco através da palavra. Mas antes de iniciar, eu gostaria de falar com o Pai. Grandioso Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, antes mesmo de chegar a Ti, Pai Santo. O mundo hoje passa por um momento de angústia, terror, medo, tantas ameaças
de um terrorismo que nós não sabemos que é e nem conhecemos. A própria ciência que nos coloca de quarentena, criando esse terrorismo, nem eles mesmos sabem. Porque esse vírus, ele é invisível, nós não podemos ver, mas ele existe. Esse é o terror. Então nós estamos lutando com uma coisa que não vemos e que nem podemos combatê-lo, mas lembra-se, Deus conhece todos os tipos de vírus. Ele sabe que este vírus que está causando tanto mal no mundo inteiro não é porque Ele quer que isto aconteça. São consequências dos homens que servem mais a criatura do que o Criador. É o que diz a tua palavra. Mas nós estamos aqui porque nós cremos nesse Deus maravilhoso e sabemos que Ele nunca perdeu o controle. Mesmo naqueles momentos mais difíceis em que nós imaginamos que o barco vai afundar, Ele está no controle. Ele tem o controle, Ele é o Senhor. Amém? Se você crê nisso, diga amém. Meus queridos, hoje à noite nós vamos estar na igreja celebrando a Santa Ceia. Mas o meu filho acabou me convencendo de gravar essa mensagem para aqueles que não vão poder estar na igreja. Que vocês possam, às 18 horas, no dia 7, naquele momento nós vamos estar celebrando a ceia em nossa igreja, mas vocês não vão ficar sem esta palavra. Então eu quero compartilhar com vocês um texto hoje muito conhecido na palavra de Deus. Se eu fosse colocar um título, eu dizia: não temas, eu sou o Senhor. Amém? Leiamos, irmão, este texto está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, do versículo 24 ao 28. Mateus 10, do versículo 24 ao 28. Veja o que diz a palavra do Senhor. Que coisa linda. Diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o Senhor, ou seu Senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque não há encoberto que não haja de se revelar, e nem oculto que não haja de se saber-se. O que vos digo em trevas, dizeis em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. O que Jesus está trazendo essa mensagem para seus discípulos? Se nós formos vermos o teor desse assunto, nós podemos ver que Jesus enviou aqueles 12 homens em missões. E na verdade, como ele diz aqui no versículo 16, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Acautelai-vos dos homens, porque eles entregarão ao sinédrio e vos açoitarão
nas suas sinagogas. Então Jesus está dizendo, instruindo seus discípulos. E quem somos nós hoje, irmãos? Nós somos discípulos do Senhor. Se você imagina que naquele dia que você fez a sua profissão de fé, entregando a sua vida ao controle do Senhor Jesus, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Essa profissão de fé lhe dá o direito de ser reconhecido e justificado por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz. É o que ele disse: aquele que confessa seus pecados e crê em mim, os seus pecados serão perdoados. E com uma promessa, ele disse que nos enviaria o Espírito Santo no ato da tua conversão. Naquele momento em que você está, como está agora, ouvindo a palavra do Senhor, atento ao que vai estar acontecendo ao termo dessa mensagem, o Espírito Santo está trabalhando em você. Esta palavra que está sendo ministrada, o Espírito Santo está em cada um lar agora, que está ouvindo essa mensagem, trabalhando com você, te orientando. Portanto, Jesus, em vários momentos, ele disse: não temas, porque eu sou o Senhor e eu estou no controle. Para isso, meu Pai me enviou. Não temas. Mas eu gostaria de dizer, porque hoje há tanto medo. Eu fiz algumas referências aqui. Por que tanto medo? As pessoas hoje têm medo de aceitar Jesus. Ah, pastor, é muito difícil para mim aceitar Jesus. Eu vou ter problema com meu pai, com meus pais, meus familiares, ou com meu esposo, ou com minha esposa. Não, pastor, E também outros dizem: eu não estou preparado, pastor. Quem está preparado para aceitar Jesus? Ninguém está preparado, irmãos. Medo de testemunhar Jesus. Tem crente que tem medo de sair na rua e falar do amor de Cristo. Às vezes você fica horas e horas conversando com seu vizinho, com seu amigo, vocês falam de tudo, falam dos problemas políticos, falam mal às vezes até de igreja, falam todos os assuntos, mas você nega em falar de Jesus para aquela pessoa. Você tem medo de perder a sua amizade. Irmão, aquele que é meu amigo é aquele que tem Cristo. O meu amigo é aquele que é amigo de Deus. Então você tem um vizinho, você tem comunhão, mas ele não é seu amigo. O amigo, a palavra de Deus diz que é aquele que é mais chegado que o irmão. É aquele que está sempre te apoiando nas suas decisões. É aquele que gosta de ouvir e compartilhar com você o sentimento. Se o seu sentimento é servir ao Senhor aonde você estiver, se nós hoje temos por obrigação de ser como esse maldito vírus, eles dizem que uma pessoa cometida desse vírus pode espalhar esse vírus até 10, 15, até 20 pessoas.
pode contaminar essas pessoas. Quisera eu que esse vírus, o Espírito Santo, poder contaminar 20, 30, 40 pessoas, para que eles pudessem receber no seu coração a paz do Senhor Jesus. Medo de testemunhar Jesus publicamente. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque eu tenho que dar dízimo. Tenho muita dificuldade, porque tem muita dívida, tem muita conta para pagar, e se eu for dar dízimo, eu vou ficar com problema. Então eu também não vou para a igreja, porque eu sei que lá na igreja tem que ser dizimista. Então eu não vou para a igreja, porque eu não quero ser dizimista. Eu não quero dispor o meu rico dinheiro ali na igreja. Eu quero usar o meu dinheiro para saciar os meus prazeres, como aquele homem rico que disse: olha, hoje eu tenho em depósito bens para muitos anos, portanto vou regozijar, vou saciar, vou agora fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto. O Senhor disse: louco, hoje à noite te pedirão a tua alma. E agora? Para quem você depositou ou guardou esses bens? Meus queridos irmãos, tem mais ainda. Eu tenho medo, pastor, de perder o meu emprego. Jesus, lá não pode nem pensar em falar que é em Jesus. São ateus. É proibido falar de religião no meu trabalho. Como que eu vou fazer? Então, se eu chego lá, eu falo que eu estou indo na igreja, que eu aceitei Jesus, eu vou perder meu emprego. Então, por isso, pastor, eu não posso aceitar Jesus, que eu posso perder meu emprego. E o pior medo, medo da morte. Medo da morte. Hoje o mundo busca a verdadeira paz, que eles acreditam estar nos nossos governantes, nas nossas lideranças mundiais, nas religiões. Essa paz tão almejada para os nossos filhos, um país sem violência, aonde nós não vamos ver criança sendo violentada, nós não vamos ver pedofilia, nós não vamos ver as nossas mulheres sendo assassinadas. Criar um mecanismo novo, feminicídio, é um novo tipo de ameaça hoje para as mulheres. Nós não vamos ver a nossa justiça colocando na rua os marginais e proibindo os cidadãos de bens de sair ou de ir a qualquer lugar. Nós mesmos estamos privados de abrir as portas da nossa igreja. Sendo que a igreja, nós temos, muito bem disse um pastor, que a igreja é um hospital. E eu concordei com ele. Nós recebemos pessoas doentes. Pessoas, como eu estou dizendo aqui, com todo esse tipo de medo. E esse medo acaba criando o quê? Depressão. Pessoas depressivas. É isso que traz. Mas essa paz tão almejada, o direito de todos e respeito, aonde você possa ter liberdade, é o que nós não temos. Essa liberdade que você tem. Você é incapaz de chegar mais tarde em casa tranquilo. Você chega com medo.
A sua casa hoje é uma fortaleza. Eu fico olhando em Belo Horizonte, os meus vizinhos colocaram aqueles arames, aquelas coisas que nem sei nem arame mais, aquelas coisas, só de você pensar em tocar ali, você já se cortou. Os portões todos com alarme, você chega lá da rua, você abre seu portão e entra, alarme para todo lado, segurança para todo lado. O que o Senhor falou a respeito disso está lá em Mateus. Não guarda seu tesouro aonde os ladrões minam e roubam, aonde a ferrugem os corrói. Junta tesouros nos céus. Como é que você vai juntar esse tesouro no céu? Jesus é muito simples. Tudo que você fizer em nome dele, até um copo de água que você der a um pedinte, não será esquecido. Se você sabe que seu amigo está passando por dificuldade e você pode. Eu gostei muito da atitude de alguns políticos dando cesta básica para aqueles que estão em casa e perderam seus empregos. O governo beneficiando os pobres com R$600. Pessoas que nunca imaginaram entrar num banco, ter uma conta. Hoje você tem uma conta no banco, aonde foi acreditado ali essa verba para você. Então hoje você pode chegar num banco e falar, agora eu tenho uma conta. Irmãos, não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para muito mais. Quando você me pergunta se Jesus veio trazer a paz, nesse mesmo capítulo, versículo 34, 10:34, diz assim: mas os fariseus diziam, ele expulsa demônio pelos príncipes do demônio. Olha o que eles fizeram. Mas percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara realmente é grande, mas são poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros. Me perdoe, irmãos, mas aqui não está em 10, não, é Mateus 9, viu? Viu, Juninho? Mateus 9. Agora, 10:34, o que Jesus disse aqui: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada. Eles disseram que Jesus estava fazendo essas curas porque Jesus tinha parte com Beelzebul. Beelzebul quer dizer Satanás, o diabo. Esse é o título. Ou vários títulos que o diabo tem. Mas Jesus continuou cuidando. E aqui eu fico triste. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado e errante como ovelhas, que não tem pastor, irmãos. Jesus, essa hora, está lá no céu, olhando para nós aqui na terra. Nós começamos a ter alguns distúrbios públicos nas ruas. Nós tivemos nos Estados Unidos, há 2 semanas atrás, uma situação de racismo. Lá isso ao longo dos anos é assim. Aquele policial assassinando, aquilo foi um assassinato, né? De propósito, joelhando no pescoço para mobilizar aquela pessoa, e ele dizendo: eu não consigo respirar.
Tenha misericórdia, policial, eu não consigo respirar. Mas aquele policial com ódio, respirava ódio, até que ele conseguiu o objetivo. Aquela pessoa veio a óbito. Interessante que estavam ali os seus amigos, ninguém para dizer para ele, não faça tal coisa, porque eles comungam a mesma maldade. Este é o mundo, esse é o que nos espera. Por isso Jesus, eu não vim trazer a paz para esse povo que rejeita o Filho de Deus, mas todo aquele que crê e me recebe, eu digo a você, e levo você na presença de meu Pai. Eu digo, Pai, esse agora não é mais o Valdemar, este agora é meu irmão. Amém. Lembra que ele disse no capítulo que eu li antes, no versículo 24, ele disse: não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre. Eu quero ser como Jesus. Aleluia. Eu quero ser como tu, Jesus. Me dê essa graça. Tira do meu coração todo ódio, toda inveja, toda luxúria, toda tristeza, toda mágoa. Tudo isso que entristece a nossa alma, mas nos traz fé e segurança a cada dia em nossas vidas. É isso que eu preciso para ser igual a Ele, como Ele disse aqui. E vendo a multidão, teve grande compaixão, porque eles andavam descarregados. Quando eu saio aqui, que eu vejo a multidão, o povo aqui do Brejo, eu sinto compaixão por eles. Eles passam aqui, hoje tornei conhecido, ô seu Valdemar, mas só lá fora. Se eu celebro o culto aqui, aí eles fazem questão de passar, nem olhar para onde nós estamos celebrando o culto aqui na varanda. É interessante. Mas Jesus não pôde fazer nada, porque eles rejeitaram. É aí que entra sua liberdade. Você tem livre escolha. Muito bem, meus queridos. E para acalmar essa tempestade, eu quero compartilhar com vocês Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 27. Veja, eu vou fazer questão de ler do 23 até o 27, para você ficar inteirado. Que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo no sótão do barco. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-lhe uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhes obedece? Quem é este? Hoje eu posso dizer: Jesus. Amém? Este é o Jesus a quem eu vos anuncio. Ainda no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 41, trata-se do mesmo assunto, porém
de uma visão diferente. Vamos lá. Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 41. Evangelho de São Marcos 4, 41. Que diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez eu quero dizer, este é o meu Jesus, a quem eu vos apresento. Amém? Não temas. Jesus disse: eu sou contigo. Não tenha medo. Igreja de Igarapé e os irmãos que têm compartilhado conosco estas mensagens, eu digo para vocês: não tenha medo, porque Jesus está no controle. Ele é o Senhor. Quando Ele disse: não passará, as minhas palavras não hão de passar, porque elas vão se cumprir. E Ele disse mais: de tudo que eu disser, nem uma vírgula. Irmão, que é uma vírgula na escrita brasileira ou em qualquer língua? O que é um tio? Você que estudou um pouquinho de português sabe que uma vírgula pode mudar todo um contexto. Um tio também pode mudar todo um contexto. Mas Jesus disse: da minha escrita, aquilo que eu escrevi, nem uma vírgula, nem um tio se omitirá. Porque tudo vai passar, mas as minhas palavras... Gente, isso é tremendo. Aqui está a palavra de Deus. As minhas palavras, essas não vão passar. Portanto, eu creio que tudo isso que está acontecendo está no propósito de Deus. Deus nos dá oportunidade. Eu andei vagando, negando a Jesus por 40 anos. Eu posso dizer 40 anos. E esses 40 anos que eu estou no Evangelho servindo a Jesus, eu pude ver o que eu perdi. Se eu tivesse tido o privilégio, como muitos têm, tenho certeza que eu chegaria aos 80 anos com uma lista bem maior. Falando em lista agora, eu me lembrei. Há poucos dias atrás eu tive a curiosidade de rever. Ele é um documentário da Segunda Guerra. E o título é A Lista de Schindler. Esse homem conseguiu livrar da morte, livrar eles da pena de morte que Hitler havia implantado, de acho que de mais de 1000 pessoas, não sei, sei que é mais de 1000. Ele teve esse privilégio. Deus usou esse homem e ele é homenageado e honrado, tanto é que ele tem uma sepultura, ganhou uma sepultura em Jerusalém, na terra do Senhor. Então talvez hoje você está aí, você talvez não pôde fazer essa lista, mas no coração de Deus, Ele sabe.
Jesus disse que uma alma para Deus vale mais que todo o ouro do mundo. Jesus diz que quando um pequenino aceita Jesus, arrepende dos seus pecados, os anjos fazem festa nos céus. Amém? Portanto, no dia em que você aceitar Jesus, haverá festa, mas há festa na igreja também. Nós nos alegramos quando alguém no nosso meio faz sua profissão de fé. Aquele dia é dia de alegria, é dia de alegria no culto, é dia do pastor voltar alegre para casa, é dia do pastor saber que Deus está operando nessa casa, é dia do pastor ficar cheio de alegria, é dia dos irmãos ter o privilégio de receber aquele novo irmão no convívio. Irmão, essa festa é para nós. E aqui eu quero me despedir dizendo para você: não temas, não tenha medo. Se você não pode sair, permaneça na sua casa, não corra o risco de pagar o vexame de ser chamado a atenção por um policial, uma vez até agredido, como nós já vimos aí na televisão. Não temas. Eu digo para você, irmão, na nossa igreja, o seu pastor conhece o seu rebanho. Eu tenho aqui na minha ficha o nome de cada um, o endereço de cada um, onde mora, onde está. E aquele que estiver passando por dificuldade, chega para o pastor: pastor, esse mês eu não tenho o que comer. Eu tenho certeza que os seus dízimos e oferta que você, durante esses anos, tem colocado no altar do Senhor, você vai receber ele com juro e correção monetária. A igreja não vai permitir que você fique sem tomar o seu alimento de cada dia. Amém? Quero fechar com uma oração. Você pode orar comigo, diga: Senhor, eu te agradeço por mais esse dia. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Eu queria encerrar também com um texto que diz: temei antes aquele que pode mandar para o inferno a sua alma e teu corpo. A esse sim, a esse você deve temer. Ou seja, não aceita que o pecado entre na sua vida. Faça esse propósito com Jesus hoje e diz: Senhor, eis-me aqui. Faça como Isaías. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. E eu sei que cada um de vocês tem o meu telefone. Não faça cerimônia. Muito embora muitos às vezes não conseguem falar comigo aqui devido a questão de sinal. Mas se você tem o WhatsApp, pode ligar, que o meu celular fica na cabeceira da minha cama e eu tenho sono leve. E se ele chamar, eu vou atendê-lo. Que Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a unção do Espírito Santo de Deus esteja convosco todos os dias, até aquele momento em que Jesus virá. Amém. A paz do Senhor. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor
é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Eu vou, sim, eu vou. tu sim, vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém.